Olá, pessoal, vamos continuando aqui. Nem acredito que a gente já está no capítulo 15. Um coração que cria a ordem do caos. Muito bom. Esse capítulo aqui é bem prático, acho que assim ajuda muito a gente a pegar essas prioridades celestiais e trazer para a nossa vida terrena aqui. Então, eu oro para que isso possa edificar o seu coração, como tem me edificado. Como eu falei que já li esse livro algumas vezes, há muitos anos atrás eu li pela primeira vez, e toda vez que eu leio me dá um ânimo novo, me dá um refresh, assim. Então, que isso aconteça com você também, em nome de Jesus. Bom, então ela fala de um coração que cria ordem do caos, né? Ou seja, não tem caos que Deus não possa organizar, né? E quando a gente tem um coração que está buscando a Ele em primeiro lugar, Deus sempre coloca ordem no caos. Seja qual for a situação da sua vida, Ele é um Deus de ordem, né? Então é maravilhoso ver Ele fazendo isso na nossa própria vida, e isso acaba se refletindo na nossa casa, na nossa família. E aqui ela vai falar bastante sobre esse governo, né, de casa. Então ela fala que quando se deparou com um versículo, né, que fala, né, que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a serem boas donas de casa ou a governarem bem a sua casa, né? Então tem várias versões sobre isso. E ela diz que chamou muita atenção dela essa palavra governo, né? Então, quando ela entendeu que era plano de Deus para a vida dela governar a casa, ela começou a levar bem a sério essa questão do gerenciamento, de aprender a gerenciar bem. Então, como uma boa administradora, né? A ideia de que Deus te confiou a sua casa, te confiou ali os bens, a família, né? Tudo que você tem, e confiou você como uma governanta, né? Como uma gerente, né? De tudo isso, né? É uma grande responsabilidade, né? E ela fala, nossa, eu comecei a entender que eu precisava aprender sobre organização, sobre principalmente gerenciar o tempo, né? Então, nesse capítulo, ela dá algumas dicas muito boas, assim. Então, ela fala, tudo bem, depois ela entendeu, mas como que faz isso? Primeira coisa, a administração do lar bem feita é o melhor de Deus para você. Então, entenda isso, que é plano dele. Segunda coisa, decida levar isso a sério, como ela fez, né? O que somos em casa é o que somos de verdade, né? Então, assim, não adianta a gente querer ter uma aparência maravilhosa para os de fora, mas dentro de casa tá um caos. Essa não é a vontade de Deus para sua vida. Então, aquilo que você faz em casa é o que de fato você é, né? Bom, e outra coisa, a observação que ela dá aqui que é importante. Se eu consigo ser mais eficiente em casa, eu vou ter mais tempo para o ministério, né? Eu vou poder colaborar mais na igreja, né? Isso também é bem importante. Quem é muito enrolado, às vezes não consegue, né? Não tem como. E número 3, ela fala: viva como se tivesse que prestar contas. Porque de fato nós vamos prestar contas, né? De tudo aquilo que a gente faz. Então, isso sempre foi algo que pesou no meu coração até hoje, né? Assim, essa consciência do prestar contas a Deus, do que eu uso, do que eu falo, né? De tudo, do dinheiro, das palavras, né? Dos pensamentos, né? A gente tá sempre tendo que ter esse temor no coração de que eu vou prestar contas a Deus, né? Então, aí ela conta, achei bem interessante, que ela foi para um hotel com o marido e depois de muitos anos que ele era da reserva do exército, pela primeira vez chamaram ele, né? Então eles, emocionalmente, eles estavam um caos, né? Assim, a família era a primeira situação, assim, acho que em 50 anos ele foi chamado para ficar 5 meses na Alemanha. E eles então decidiram pegar esses 7 dias antes dele ir e ir para um hotel. E ela fala que a limpeza daquele quarto, sabe, a excelência do serviço, tudo aquilo fez daqueles dias maravilhosos para eles, apesar de como eles estavam, né, interiormente. E no final pediram uma avaliação dela do hotel. E ela fala que quando estava lá dando as 5 estrelas e tal, ela pensou, né? O que será que Deus falaria da minha casa? Como será que ele me avaliaria, né? E, enfim, tudo isso é importante a gente ter em mente e por isso saber que Deus também capacita, ajuda, nos ensina, né? Tem misericórdia da gente e o Espírito Santo está sempre nos animando, né? Bom, então ela fala assim:
que ela teve que começar a realmente estudar, né? Que ela não sabia nada. E ela estudou muitos livros de administração de tempo, de organização, e ela chegou a alguns, acho que são, quantos pontos aqui? Alguns pontos importantes aqui. E ela fala, bom, para começar, planeje diariamente, 2 vezes por dia, de manhã e à noite, né? E quanto mais detalhes, melhor, né? Todo plano bem preparado, bem planejado, né? Tende a ser próspero, né? Outra coisa, dica muito boa, que ela fala, lide com o hoje, né? Assim, basta cada dia o seu próprio mal. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Então, assim, lide com o hoje com muito temor, muito cuidado a cada dia, dá a importância devida para cada dia, né? E isso é legal, que ela fala, cada dia é importante por si só, né? O que você é hoje é o que você está se tornando. Você é hoje aquilo que você se tornou. E cada dia é uma pequena vida, né? Porque a vida não é nada mais do que dias que se repetem. Ou seja, ela fala isso tudo para a gente entender o quanto o hoje é importante, né? Aos olhos de Deus. Então, por isso, valorize cada minuto. Aí a terceira dica tá nisso, que é saiba quanto tempo leva para fazer cada tarefa, né? Então em casa a gente tem muitas tarefas. Quanto mais noção real a gente tem de quanto demora cada tarefa, melhor. Essa dica aqui é muito boa para mim, que às vezes eu acho que vai dar para fazer 1000 coisas e não dá, gente. A gente tem que saber, entendeu? Vamos lá. Número 4. Mantenha-se em atividade e cumpra uma a uma as tarefas que você planejou para fazer. Isso também é muito bom, assim, você estabelecer um plano detalhado, seja fiel a isso, né? A não ser que você tenha um plano que Deus mude, você vai ser fiel aqui. Número 5, desenvolva uma rotina. Isso, cara, foi tão bom para mim já há muitos anos, assim, várias coisas eu consegui colocar na rotina, principalmente essa questão do devocional, né? Coisas que eu acho que são muito fundamentais. Quando aquilo já faz parte da rotina, já não demanda tanta energia, você não tem que ficar pensando muito, né? Então a rotina, ela conserva energia, né? Você realiza as mesmas coisas nos mesmos horários, tudo vira um ciclo que você já faz automaticamente. Número 6, faça exercício, cuide da alimentação. Gente, não tem como realizar tudo aquilo que Deus tem pra gente se a gente não se cuidar. A gente tem que ter saúde. Número 7, faça a pergunta metade do tempo, né? Se eu tivesse que fazer essa tarefa na metade do tempo, como eu faria? Isso vai deixando você sempre mais esperta, mais atenta a formas mais eficientes de fazer a mesma coisa. Isso é muito bom. Número 8, use cronômetro para todas as coisas. Ou seja, ela estabelece um cronômetro lá, vou fazer essa tarefa em tanto tempo. E ela tenta fazer mais rápido ou melhor, né? O mais eficiente. Tipo assim, fazer disso um jogo, assim, para você se animar ao longo do dia, né? E ir batendo as suas metas que você colocou. Eu uso muito cronômetro porque às vezes eu preciso saber que eu vou ter aquele tempo e mergulhar no que eu tô fazendo sem distração. Então, às vezes eu vou fazer um estudo, eu só tenho 15 minutos. Eu boto o cronômetro e estudo. Sei que eu não vou me perder no tempo, né? Então, eu me sinto mais tranquila dentro daquele espaço de tempo de mergulhar no que eu tô fazendo. Então, usa aí como for melhor para você. Número 9, execute primeiro a pior tarefa. Uma vez que você fizer a pior tarefa, terá mais energia para as próximas tarefas do dia. Isso é verdade. Isso aí tem que lembrar disso. Número 10, leia diariamente sobre a administração do tempo. Se você não tiver um livro, você lê esses mesmos princípios aqui, essas dicas que ela tá dando. Ela fala 5 minutos por dia é suficiente para você se manter bem motivada e né, keep going, continuar fazendo. E número 11, ainda tem mais dica, ela fala, diga não. Ou seja, você tem um plano que você orou, que você detalhou ele, você listou as tarefas do seu dia, fica nesse plano, entendeu? Diga não para outras coisas, a não ser que. E aí, gente, todas as regras aqui caem por terra quando você está sensível a Deus e o Espírito Santo te chama para fazer outra coisa, certo? Número 12, comece na noite anterior. E aí essa lista aqui, olha, hoje eu até colei de novo ali na minha agenda,
porque é muito bom. Se a gente fizer isso realmente todo dia, com certeza vai ajudar a gente a organizar nossa rotina, né? Então, ó, comece na noite anterior, planeje o dia seguinte, planeje a comida do dia seguinte, escolha, disponha, prepare as roupas, limpe a cozinha, ligue a lava-louça, ponha a mesa da próxima refeição, arrume a casa, prepare almoços e refeições, descongele a carne que vai ser usada, ordene aquilo que precisa ser lavado, ponha perto da saída as coisas que você precisa levar com você. Coisas que provavelmente a gente já faz, né? Muitas dessas coisas, mas é muito bom a gente ter, tipo, ou você pensar em outras coisas aí que se adequam à sua casa, né? O que eu posso já, na noite anterior, aliviar o meu dia seguinte? Gente, sempre que eu deixo preparado as coisas, eu me agradeço a mim mesma, porque eu penso, nossa, obrigada, André, que você preparou tudo. É tão bom, né? Chegar na hora do almoço, eu já sei tudo que eu vou fazer, já tá tudo organizado. É tão bom isso, né? Que a gente possa ser assim conosco mesmos, né? Não sei se assim se fala, mas enfim. Pequenos passos trazem enormes resultados, né? E isso vira uma bola de neve. Você começa a fazer e o negócio começa a fluir, você vai fazendo cada vez mais, fica redondinho, né? Assim, não fica aquela coisa sempre um massacre, não. Você começa a colocar dentro da sua rotina e aquilo vira uma constante. E ponto final aqui do estudo, que é maravilhoso, né? Como sempre, ela não vai deixar escapar isso aqui. É como está o seu coração em relação a tudo isso, né? Qual é a atitude do seu coração em relação às tarefas de casa, né? Então, você está sonhando como Deus está sonhando para você? O que para você tem valor nisso tudo? O que não tem? O que precisa ser mudado? Muitas vezes o nosso coração não tá como o de Deus, né? Justamente esse é o processo todo da gente ser transformado. Então, tudo isso a gente tem que trazer para a oração. Poxa, Senhora, eu não quero, não gosto, detesto fazer isso, me ajuda, como é que eu faço? E ora para o Espírito Santo te inspirar, sabe? Eu lembro que no começo aqui desse processo todo comigo, até hoje, assim, né? Obviamente, tudo que a gente está estudando, eu também estou tomando para mim, né? Mas eu lembro que isso me deu uma inspiração tão grande para ir pesquisar, comecei a ver vídeos de organização, de como é que se fazia. É tão inspirador, né? A gente pode aprender com tanta gente. Sempre que eu vejo alguém que tem dom nisso, eu procuro saber, procuro aprender, sabe? Seja inspirada por Deus e por pessoas que já vivem isso, né? Que você possa ser inspirado pelo que está ao seu redor e trazer para a sua vida o que tem de melhor. Porque Deus quer o melhor, né, pra gente. E uma vida em ordem, gente, é tão bom. Uma vida cheia de paz e organizada conforme a vontade de Deus é tão bom, né? Não é essa coisa da legalidade da carne, de ter que estar tudo perfeito, não é isso. Mas é uma ordem que gera paz, que traz alegria para onde você mora, né? Então, é isso, gente. Ore a Deus, né? Para que você aprenda a ser uma melhor gerente da sua casa, né? E aprenda diariamente, devagar, mas constantemente, né? Que essa transformação venha gradualmente, mas ela venha para ficar. Amém? Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo, que vai ser o guia de estudo desse capítulo. Beijo!